Acho que já está gravando, já. Então, primeiro eu queria agradecer muito pelo seu tempo corrido e disputadíssimo e por você conseguir falar com a gente sobre a superação, né? Sobre o processo de superação de uma perda gestacional e neonatal, que elas são semelhantes. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco de você, né? Eu sei que você é envolvida com diversos grupos de apoio à maternidade, tem Cadê Meu TT, tem Grupo Sim, da Luta. Então, que você pudesse contar um pouquinho sobre você, do seu envolvimento tá, com a maternidade. tá bom. Eu sou Daiana Lima, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Maré. Maré é uma comunidade, né, que o pessoal geralmente conhece, sim, mas a gente não tem muita questão de falar sobre ser uma favela, porque é isso mesmo, não é um nome pejorativo, não precisa ser um nome pejorativo, né? Eu sou estudante do curso de qualificação profissional de doulas na Fiocruz, que é bem aqui pertinho de casa. Também estudo o tema da amamentação, né? Para fazer o curso de consultoria, enfim, né? Mas eu já estudo sobre a maternidade, né? Sobre a maternagem, vamos dizer, né? Parto, desde 2011. Muito por um interesse pessoal, né? Assim, primeiro, pelo meu desejo da maternidade, né? Desde que eu me conheço por gente, ter esse desejo. E muita coisa mudou, né? Muita coisa se atualizou, enfim. O meu medo era muito passar por uma cesariana sem necessidade. Porque eu tenho muito medo de agulha, de cirurgia, nunca quebrei nada. Sempre fui muito pelo medo, tentar não passar por algo de forma desnecessária, mas sabendo que, bom, se fosse necessário, ok, mas vamos, né? Vamos buscar informação para ver se realmente precisa ser assim. Até porque nosso país é um país muito cesarista, né? Então, principalmente, assim, muito se a gente for pensar no particular, no plano, né? É muito difícil você ter um parto normal no plano. Eu também já tive plano, assim, hoje em dia isso já é muito relativo. É necessário quando a gente está fazendo tratamento, com certeza ajuda muito. Mas quanto à questão do parto, eu não tenho mais questões, assim. Muito melhor eu correr lá para Maria Amélia, que é a nossa maternidade aqui de referência ao parto humanizado, é do SUS. É maravilhosa, então... Fala que o trabalho do SUS com parto humanizado é bem legal. E aí enfim, eu já sou produtora de projetos, né? Já tem uns 11 anos, eu não consigo fazer a conta de trás para frente, mas eu sempre vou fazendo a conta nos anos, tem mais ou menos 10, 11 anos. Na área de cultura, eu comecei com dança e teatro, porque eu fui bailarina há muitos anos, né? Mas nunca quis seguir a carreira de bailarina, sempre gostei do backstage, sempre gostei de organizar as coisas, né? Como bailarina, eu enveredei para o lado da terapia muscular, então eu dava aula de consciência corporal, aqui mesmo na Maré, para terceira idade, né? Para adultos terceira idade, acompanhado por professores da faculdade também, né? Eu fazia faculdade de dança. E de um tempo para cá, né, eu também me envolvo com projetos de educação, na área da educação, eu também sou técnica de turismo, guia, né, de turismo, mas eu fiz muito assim por hobby, porque eu sempre fui muito da pessoa que eu gosto de ver uma peça de teatro, conheço um restaurante diferente, eu saio levando todo mundo, eu indico para todo mundo ir. Então eu falei, deixa eu fazer disso de repente uma coisa mais, né? Já tinha inglês, eu já tinha inglês, mas eu nunca atuei. Até sou guia credenciada e tudo mais. Tenho uma agência, mas com a pandemia e tudo mais, a gente não... Fiz já algum tour, já fui guia auxiliar, mas nada realmente assim para ser meu foco de profissão, né? E porque eu sempre pensei na minha história. Então, o turismo me traria a possibilidade de fazer talvez um trabalho com as crianças daqui, com escolas em geral, que pudesse trazer essa identidade, pertencimento da cidade, porque, né, para as pessoas que entendem o que é a realidade de uma favela, em geral, as crianças, os adolescentes, eles não têm muito essa saída para o restante da cidade, né? É tudo muito aqui, porque tem tudo aqui também, né? A cultura é muito interna. E isso foi uma coisa que na minha formação, como bailarina e tudo mais, eu sempre viajei muito, sempre saí muito, sempre conheci muitos lugares. Isso foi muito importante para minha formação. Então, quando eu pensei no turismo, foi um pouco nisso assim. De repente, quem sabe eu faço algum projeto na área da educação, né? E na área da saúde, porque eu já tinha questão com a consciência corporal, né? Do como lidar com o corpo, a saúde mental, sempre estudei muito sobre isso, neurociência, psicologia, sempre gostei muito dessas coisas. É uma misturada, mas que tudo se encaixa.
E sou mãe de anjo, né? As mulheres que sofreram perda gestacional ou neonatal, nós nos chamamos de mãe de anjo. Eu tive a perda gestacional em 2000. Eu tive a perda gestacional em 2015. E aí foi quando eu entrei para o grupo do Luto à Luta, né? Do Luto à Luta, apoio à perda gestacional e neonatal. Muito pelo meu luto e depois, né, continuei trabalhando com o grupo no apoio. E o apoio sobre a maternagem é isso, tudo que eu sei, tudo que eu estudo, eu sempre compartilho com as amigas, com as pessoas mais próximas, né? Estudo e tenho também um trabalho com crianças e famílias, assim, não tem exatamente a criança e a família da criança, mas acaba vindo muito para mim as crianças e as mulheres, acho que é meio que um chamado, né? Então, eu atendo mulheres, em geral, e atendo crianças que passaram por situações de trauma, né, que vivem em situação de vulnerabilidade através de um projeto que chama Projeto Calçada, tem uma metodologia, né, então eu sou certificada e sou treinada nessa metodologia que ajuda a lidar com as histórias de trauma, com as dificuldades, né, dentro dessa metodologia que traz de forma lúdica esse apoio emocional, enfim, para as pessoas. Então, é isso. Essa sou eu, me apresentei. Teremos várias lives para falar. Sim, tem muito assunto. Agora, focando um pouquinho nessa questão da travessia, né, do luto. Então, como que foi o seu processo de apoio nessa travessia do luto? Como que você vivenciou isso, né? E como que o seu processo, ele se assemelha ou não a de outras mães? Sim. Então, como eu tinha comentado inicialmente, eu tive a perda gestacional em 2015. Foi uma gravidez ectópica, né, na trompa, porque a gravidez ectópica é toda gravidez que não ocorre no útero, né, no seu lugar ideal. Eu tinha descoberto, só tinha 5 dias, então eu ainda estava naquela da equipe do parto, de conhecer o SUS, do projeto Cegonha, ainda estava muito, não tinha nem dado tempo ainda, porque eu estava vendo onde eu ia fazer, por onde eu ia começar. E aí eu tive um sangramento, eu já tinha uma amiga que já desde 2011 eu participava desses grupos de maternagem, de discussão, de troca de assunto, de informação, que ela estava fora do Brasil, porque o esposo precisou, né, fazer um trabalho fora, e ela estava fazendo um curso de doula lá, é a Bianca, né? Ela é do Livre Maternagem, uma página muito acessada, muito conhecida no Instagram, no Facebook também. Ela nem tinha ainda, ela tinha o bebê dela ainda pequeno, ainda nem estava, né, estava fazendo a doulagem, ainda nem estava no projeto. Mas aí eu trocava algumas informações com ela, já anteriormente, quando eu engravidei, ela foi a primeira pessoa que eu soube, e eu fui contando para ela, nesses 5 dias, como eu estava me sentindo. E ela falou, olha, você só precisa se atentar que se você tiver um sangramento vermelho, assim, né, muito sangramento vivo, algo, né, algum tipo de secreção que seja sangue, corre para a maternidade. E quando eu senti, num determinado dia de trabalho, eu senti alguma coisa diferente, assim, fui no banheiro, percebi que não, né, que tinha ali, né, aquele sangue vivo, já me tremi da cabeça aos pés, porque você, né, tá grávida, você acha que, de repente é um susto, eu já sabia que já tinha batimento cardíaco, falei, pelo menos eu já vou ver agora, já vou ver o batimento cardíaco, então já tinha aquela expectativa, de repente é só um susto, porque até então o sangramento não necessariamente é ligado a uma perda, mas a um quadro que não tá ideal ali, né, que tá acontecendo de errado ali, né, que precisa ser cuidado. E aí eu fui socorrida, fui para o hospital, fui para a maternidade mais próxima do local que eu trabalhava, uma maternidade pública, e fui bem atendida. E aí, quando se deu o diagnóstico, fui bem atendida depois da terceira página, porque até chegar na terceira página, eu quase fui transferida e acho que eu morria no caminho, porque, para quem não sabe, a gravidez ectópica traz um dos maiores índices de morte materna, né? O embrião, o óvulo ficou na trompa, né? Que eles chamam de tubária, porque chamam de tuba, mas é trompa, né? Ficou na trompa, o espermatozoide encontrou ali, fecundou ali, ele ficou porque não tinha passagem. Então, ali foi se desenvolvendo o óvulo e talvez já chegou a um embrião pelo tempo da semana. Nas semanas rompeu
E aí eu tive uma hemorragia interna. Esse sangramento era justamente já a hemorragia interna, um quadro já bem avançado e crítico. Então, quando se descobriu que era isso que estava acontecendo, eu imediatamente fui para a sala de cirurgia. Eles, né, decretam como ato médico, você não pode fazer absolutamente mais nada, é sair de onde você está direto para a mesa de cirurgia. E foi isso que aconteceu. E é uma experiência mesmo de quase morte que acontece, né, durante todo esse processo. Eu achei mesmo que ia morrer, não quis ficar acordada, antes mesmo já tinha me conformado que era isso que ia acontecer. Foi uma experiência bem tensa, muito difícil. Para mim foi muito difícil ter que lidar com a cirurgia, porque é muito similar à cesariana, né? É um corte transversal, né? No abdômen, tem aquela mesma anestesia da cesariana, e dali eu não podia mais falar com ninguém, me comunicar com ninguém por celular nem nada. Então você está numa sala até então num exame, e aí você tem que ir para uma sala de cirurgia e você não pode falar com nada, com seu companheiro, com sua mãe, com seu pai, você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Meus pais até estavam lá embaixo com minha melhor amiga e meu melhor amigo, mas a enfermeira que falei, gente, o que eles vão pensar? Receber a minha roupa lá embaixo, sem nenhuma notícia do que está acontecendo. Claro que eu ia para uma cirurgia, mas com a gravidade do quadro em que eu já estava, né? Então foi difícil lidar com isso, foi difícil lidar com a cirurgia. E aí, um mês depois, completando praticamente um mês, eu fui levada ao do Luto à Luta por uma amiga que tinha tido uma perda gestacional anterior a mim. A termo, ela perdeu o Antônio no trabalho de parto. O diagnóstico, ela me disse mais ou menos, foi um infarto placentário, e então parou de se comunicar, né? O bebê não tinha mais a comunicação pelo cordão umbilical com a placenta, parou de fazer as trocas que são necessárias para o bebê, e o bebê faleceu, né? Chegou a fazer uma cesárea de emergência, e eu fiquei assim, gente, quando eu descobri que eu estava grávida, ela tinha acabado de perder, e eu fiquei, como é que eu vou contar para a Maíra que eu tô grávida, ela acabou de perder, e ela um mês antes de perder o Antônio, ela sonhou que eu estava grávida, e aí eu descobri depois que eu estava grávida, algumas semanas depois, então tudo aconteceu muito assim. Mas ela me levou para o do Luto à Luta, e no do Luto à Luta, foi a primeira vez em que eu tive assim um momento de consciência de falar, eu preciso cuidar do meu luto. Eu já tinha passado por um luto muito difícil anteriormente, que foi a perda do meu pai biológico, né? Quando eu falo meus pais estavam lá embaixo, é porque meu padrasto é um pai também para mim, né? E aí tava minha mãe, meu padrasto, e aí não cuidei desse luto, enfim. E aí eu falei, bom, vou cuidar desse luto, até porque a minha maternagem estava muito atravessada pela figura do meu pai biológico, de gostar de criança, de ser muito próximo de criança, desse desejo da maternagem, vir muito desse carinho do meu pai, né, e tudo mais. E eu achava que quando eu engravidasse, a gente não foi criados juntos, né? Mas eu achava que quando eu engravidasse ele ia poder viver comigo, com esse neto que ele não viveu comigo. Então era tudo muito entrelaçado. Eu falei, vou cuidar desse luto. E aí eu descobri, né, que o bebê que vem depois de uma perda é o bebê arco-íris, mas a gente entrou numa questão que nem toda mãe pode gerar novamente, pode gestar novamente. O bebê arco-íris vai ser, o arco-íris dessa família vai ser, de fato, um novo bebê, mesmo que seja um filho também por adoção, não gestando. Então, daí eu descobri o meu primeiro arco-íris. O meu primeiro arco-íris foi fazer a cartilha de apoio, né, a cartilha colaborativa do Luto à Luta, porque eu pesquisava informações e eu quase não encontrava informações sobre o luto gestacional, né, o luto da perda neonatal. E aí eu propus a Larissa de a gente buscar grupos de apoio pelo Brasil, fora, na internet, fazer todos os tipos de busca possível, de livros, de entrevistas, de grupos de apoio virtual, grupos de apoio presencial. Né, virtual naquela época tinha muito Facebook, grupos de Facebook, né? Não era o virtual assim como a gente está fazendo a entrevista. Então a gente montou essa cartilha, fez uma campanha na página também para as pessoas colaborarem com, né, referências que a ajudaram a superar. E aí eu transformei, assim, a minha dor, comecei a transformar aquela minha dor recebendo o apoio emocional, né, do grupo, num projeto que pudesse ressignificar essa dor, que era poder ajudar outras pessoas a passarem por essa dor, mas com esse suporte também informacional.
que ajuda muito, porque às vezes a pessoa não tem na sua cidade um grupo virtual, ela não tem, não um grupo virtual, não, perdão, um grupo presencial, como o do Luta Luta tem aqui no Rio de Janeiro, né? Ela está cercada de pessoas que não sabem lidar com a questão do luto. O luto na nossa sociedade ocidental é um tabu, né? Não se fala muito da perda. Quando a mulher engravida, não se sabe, e o outro todo mundo te conhece. se comportar, né? O outro Sim. não sabe se comportar, não sabe o que dizer. Então, Não sabe. o que dizer. E muitas vezes o que diz magoa muito essa mulher, essa família, né? Mesmo com a boa intenção, é algo que atravessa de uma forma difícil e dolorosa, que não contribui. Então, às vezes, então eu falei assim, bom, de repente se a gente cria essa cartilha e divulga, as pessoas têm esse acesso também. A gente tem esse acesso a outras, né? Alguma informação próxima. Filme, revista, tudo assim que a gente pôde achar, a gente colocou lá. Aí colocamos também a poesia da Larissa, fomos fazendo assim versões, né, da cartilha, fomos atualizando. E aí um dos trabalhos do Luta a Luta também era criar campanhas, né, de ações que trouxessem para a sociedade, mais claro para a sociedade, como essa mãe, como essa família se sente numa perda gestacional ou numa perda neonatal, né? E que vai desde o momento de né, o que dizer ou o que não dizer, né? É uma educação, a gente chama de uma educação psicossocial, né? Então, assim, a gente fez uma campanha de tipo, o que você gostaria de ter ouvido, o que você ouviu, né? O que você ouviu que você poderia ter escutado de uma outra forma. Então, a gente foi consultando, de fato, as pessoas que passaram por esse momento, a trazerem delas o que para elas era possível, o que para elas era, né? Era, assim, vamos dizer, menos doloroso, sabe? Quando eu estava na maternidade, quando eu falei que eu fui para esse hospital, eu fui para uma maternidade, né? A minha irmã mais velha, ela no telefone, ela só chorava comigo, ela dizia assim, eu não sei o que te dizer. E eu me senti tão abraçada por ela dizer para mim que ela não sabia o que dizer, sabe? Muita gente diz assim, você é nova, depois você tem outro bebê. Um bebê não é um celular que quebrou, um bebê que você perde, que quebrou, e você compra outro, né? A perda gestacional, neonatal, ela é uma perda de um projeto de vida, de uma mãe, de uma mulher. Às vezes a mulher teve aquela gravidez não planejada, ou até mesmo nem desejava ser mãe, nem tinha, né? Queria ser mãe, mas era um projeto mais à frente, de repente teve essa surpresa da gravidez. Mas ainda assim, isso não se mede, essa não é a questão. Né? Você tem uma expectativa de uma vida inteira com uma pessoa que parte mesmo antes de nascer ou que acabou de nascer. Então, se perde, eu digo, não se perde uma gravidez, se perde um projeto, um sonho. Né? E é isso que a gente traz para as pessoas. Então, isso foi me ajudando a ressignificar, a trazer para amigos que eu fazia parte desse projeto e amigos me procurarem para indicar famílias que passaram por isso. Descobri muitas amigas que passaram por isso e eu não sabia, se abriram comigo, passaram a seguir a página, que queriam a cartilha, sabe? Que queriam saber mais sobre o assunto. Porque é isso, a gente invisibiliza, né? Se eu não me engano, no Japão, existe um cemitério específico de bebês. Né? Assim, eles tratam o luto e os tipos de luto de forma muito especial, porque tem uma outra visão sobre a morte também, né? Nossa sociedade. E a mãe, muitas vezes, aqui na nossa realidade, na nossa cultura, ela é culpabilizada, né? É quase que culpa e incapacidade da mãe não ter conseguido levar essa gestação à frente ou ter tido um bebê não saudável que tinha algum tipo de anomalia incompatível com a vida, alguma síndrome, né? Enfim. Então, tirar também a culpa da mãe, sabe? Trazer esse... Né? Porque ela já vem passando por um processo de mudança hormonal, já traz mudanças emocionais como consequência. Sim. De repente, ela tem a dor física da perda. Sim, também eu tinha aqui, né? Outras mães que eu conversei, elas sentem dores físicas, né? Sim. Não é só a dor emocional, mas tem a dor física e ainda tem a culpa. Né? Sim, ainda tem a culpa que ela mesma por si, a gente mesmo por si se culpa e toda a sociedade reforça essa culpa, né?
E é muito difícil lidar, porque é isso, né? A dor física vem dessa somatização das emoções no corpo, ou mesmo a dor física que eu tive da cirurgia, que foi muito difícil para minha recuperação, né? Ter essa marca. A gente tem uma marca física e a gente tem uma marca emocional, que são muito fortes, que precisam ser respeitadas, trabalhadas, elaboradas. Então, a mulher, ela não quer silenciar que esse filho existiu, ela quer falar que o filho existiu, né? Ela quer trazer esse filho à memória de que faz parte da vida dela, faz parte da transformação da vida dela a partir daquele momento, né? Então, é um assunto você bem... falou, né? Você, logo que você se apresentou, você fala, eu sou mãe de um bebê anjo, né? Você não fala, eu sim. fui mãe, você não fala, eu quis, eu quero ser. Eu era mãe. Eu era mãe. Por que isso? Porque a partir do momento que você engravida, a gente não pensa que assim, é um óvulo, é um embrião, é um feto. Não, quando os técnicos do tamanho gestacional. Oi, Tá aqui? Voltou? Voltou. Estava falando que quando a gente engravida, né? Isso, quando a gente engravida, a gente já espera um bebê. A gente não fica assim, não, ainda é uma célula que está se multiplicando. Não, agora é um embrião. A gente não fica com essa referência, sabe? A gente tem um bebê, né? Então, muitas das vezes a gente... Você falou, né? A partir daquele momento que você estava, você já esperava ouvir o coração. Então já tem um coração ali, né? Exatamente. Da quarta para quinta semana, sexta semana, o coraçãozinho já bate, mesmo ainda não sendo um feto, né? Já existe essa vida. Então, o que acontece? A gente tem os hormônios da maternidade, o seio começa a produzir, já começa a produzir leite. Então, você é mãe, você passa a ser mãe. Aí, porque você não tem um bebê, porque você perdeu o bebê, ou o seu bebê faleceu, você não é mais mãe? Né? Tem uma frase de uma amiga escritora, advogada escritora, que também a gente fez parte da mesma época no grupo do Luta Luta, ela ainda é colaboradora, a Flávia Camargo, que ela escreve o seguinte: mãe é um estado irreversível. Então, a partir do momento que você é mãe, que você se vê mãe, não tem como você... Não existe ex-mãe. Né? Às vezes existe um ex-amigo, né? Era meu amigo, o ex-marido, né? Um ex-colega de trabalho, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, né? Quando eu perco minha mãe, ela não deixa de ser minha mãe. Por que quando eu perco meu filho, eu deixo de ser mãe e largo a memória de que eu tive, né? Teria um filho, eu tinha ali a presença de um... Não tem como, né? Então é isso, é um estado irreversível. Então, essa questão me atravessou. Quando eu perdi, depois que eu acordei da cirurgia, eu falei assim, eu ainda sou mãe? Eu ainda estou grávida? Porque demora até o corpo entender que você perdeu também. Aí você ainda tem os hormônios, né? Você ainda tem você perdeu ali aquele embriãozinho, mas o seu corpo ainda está grávido, né? Ele demora um pouco para deixar de estar grávido e você fica pensando, eu ainda sou mãe, eu não sou mais mãe, né? Então, são muitas questões que às vezes a gente nem imagina que a gente vai passar, que a gente vai imaginar, assim, sabe? Sobre isso. Então, é isso. E como que é assim, a perda para o pai? No do Luto a Luto, a gente, inclusive, fez uma época sobre a visibilidade do luto paterno, né? Porque o homem na nossa sociedade, ele é o homem provedor. Ele é o homem que é a base da casa, ele é o homem que é quem traz o equilíbrio, é quem toma as decisões. Então, nesse momento, o pai também é invisibilizado. Assim como a mulher grávida, e mesmo no puerpério, ela é invisibilizada porque você vê o bebê, todas as necessidades do bebê, você esquece que tem uma mãe por trás daquele seio, você esquece que tem uma mãe
que tá ali tendo necessidade. E aí também quando você vê uma mulher grávida, o bebê, é o bebê. Ou então vê o pai, como é que fulana tá? Como é que o bebê tá? Né? O pai é sempre um coadjuvante, ele não tá ali como, né? Claro que a gravidez, a protagonista ali é a mulher, né? Mas o pai, ele tá ali do lado, é o parceiro. Então, quando a mulher perde, está nesse processo da perda, né? Passa pela perda, ainda, no geral, as pessoas se preocupam muito com a mãe e que tem que ter toda a preocupação. Mas quando eu digo preocupa muito com a mãe, eu digo assim, preocupa-se somente com a mãe. Muito em raros casos, preocupa-se também com a saúde mental do pai. Né? Inclusive, não sei se a Larissa conversou com você sobre isso, a gente conseguiu uma PEC, né, numa emenda parlamentar, que autoriza a licença maternidade para mães que têm perdas gestacionais neonatal, né? Eu não lembro exatamente gestacional a partir de que momento da gravidez, mas neonatal com certeza, pelo município aqui, de garantir a licença maternidade. Porque é isso também, ainda tem isso, né? A mamãe perdeu o bebê e aí ela volta a trabalhar, porque ela não tem bebê para cuidar, ela não vai amamentar, e todo trauma, né? E o pai também, na sua licença paternidade, tem 5 dias. Raros são os que têm um mês, porque junta ali com as férias, consegue juntar, né? E então, assim, não se fala do luto do pai, que já está nesse lugar como homem nessa sociedade, do homem que não chora, porque o homem não chora, né? O que a gente escuta, o homem não chora, o homem não sente dor, o homem sentimentos é bem complicada, tanto sim, que no geral já né? Como essa, até o que a gente vem percebendo aqui no grupo, no mestrado de maternidade, a gente falou recentemente sobre a paternidade, é que até em ele ser pai, né? Então, essa repreensão dos sentimentos tem sido só prejudicial, mais nada. Sim. Que já normalmente no homem nessa sociedade. É um homem que é muito pouco disponível emocionalmente para as relações na sociedade, nas relações afetivas que ele tem na sociedade, né? Então, a gente recebeu alguns pais no grupo e a partir dessa experiência se criou um grupo de luto paterno, que ele é coordenado pelo... Fugiu o nome dele, só porque eu quero saber, eu vou lembrar, tá? Mas chama Luto Paterno, né? Gente, Daniel, né? O Daniel criou esse projeto de um grupo de pais, né? Para que encorajasse os pais a falarem dos seus sentimentos, das suas dores, das suas frustrações, ali entre homens, não se sentisse constrangido, né? Para a gente conseguir começar a abrir também esse caminho das emoções do homem através da paternidade, reconhecer a paternidade dele, assim como a gente também precisa reconhecer a maternidade dessas mães que perdem seus bebês, seja na gestação ou logo nesse período, né, inicial da vida do bebê, nesses primeiros dias da vida do bebê. Eu não tive a presença do meu companheiro na época comigo, ele achava que era um espaço meu, mas era um pouco também da fuga dele de não falar e não se envolver com o assunto emocionalmente, né, pelas questões dele, enfim. Né? Cada um tem uma forma de elaborar também, isso precisa ser respeitado. Existe inclusive um índice, até por conta dessa questão da comunicação do relacionamento, existe um índice de divórcio muito grande após perdas gestacionais e neonatais, porque isso é você ter que se abrir mais ainda para aquela relação, através de uma dor. E às vezes o casal já não está num momento legal, ou já é um casal que não tem uma comunicação muito, muito bem estabelecida, então acaba se perdendo aí num momento que talvez fosse importante se abrir e se acolher, cada um ir para um lado, sabe? Por não saber lidar com a dor do outro. Por já terem suas dores e não lidar com a dor do outro, né? Não ter essa possibilidade de dar o suporte para a dor do outro. Então, tem casais que se fortalecem muito, mas é isso, depende muito da relação desse casal, né? De como esse casal se comunica. Mas é bem comum de acontecer o divórcio, a separação, né? Após um episódio de perda gestacional neonatal. Entendi. Essa era até a minha pergunta, de o que mudava no casal, né? E você acabou falando sem eu perguntar. Eu, inclusive, me separei. Nós tínhamos
eram namorados, a gente já morava junto já há uns 3 anos. A gente até tinha assim, um diálogo bacana, mas já tínhamos outras questões no casamento. E a minha perda me fez olhar mais para mim e olhar as coisas que eu estava passando, porque eu ainda estava no processo da depressão, do luto com meu pai, né? Isso voltou à tona e o relacionamento já não estava um tempo muito legal, já tinha virado um relacionamento difícil e até mesmo abusivo. Então eu me dei e ressignifiquei também essa perda como algo que eu pudesse transformar as relações da minha vida. E aquela ali, da forma que estava, não dava mais para continuar. Então a gente rompeu, mesmo que fosse para se reorganizar, cada um no seu espaço, se reorganizar para reencontrar ou não. Não nos reencontramos e também tá ótimo, tá tudo bem. Hoje eu sou casada com o amor da minha vida, que a gente já, né? Então assim, cada um foi para o seu canto. O importante foi que a gente prezou no momento que a gente conversou e pensou na separação, era cada um se cuidar, porque não estava dando para se cuidar junto. Isso também, apesar de doer muito, e também ter esse luto emocional da separação, né? Porque os rompimentos também das relações trazem um tipo de luto também, né? É real, esse luto é real. Era da gente ser muito franco de que a gente precisava muito se cuidar e que a gente não estava dando conta de cuidar um do outro. Não tinha essa possibilidade, sabe? Então a gente estava se machucando muito mais. Então foi mais saudável e franco romper. Sim. 1000 outras questões juntos disso tudo, mas essa foi a escolha, né? Legal. Do que você falou, como que seria esse processo de superação, né? O que você indicaria para uma mãe que está passando por um luto? Qual o primeiro passo assim desse processo de superação do luto, né? Uhum. Você é uma questão assim muito delicada de falar, porque não existe um caminho, né? Existem muitos caminhos. Depende muito de como é a cultura daquela família, depende muito de como essa mulher se vê no mundo, depende muito da rede que essa mulher tem ao redor dela, depende de como essa mulher acredita no mundo e acredita em si, seja através da sua profissão, da sua autoestima ou através da sua fé. O primeiro, eu posso dizer assim, através da minha experiência, a primeira coisa foi me reconectar comigo mesmo, sobre o que aquela maternidade significava para mim e o que seria da minha vida, como seria a minha maternidade naquela realidade em que eu estava vivendo daquele relacionamento. Uhum. E eu percebi que da forma que eu sonhei a maternidade, eu não viveria a minha maternidade. Então, isso foi algo que me trouxe um pouco de conforto. Eu não estou dizendo que foi confortável, que foi bom eu ter perdido meu bebê, nada disso. Eu estou dizendo que eu pude, a partir dessa perda, olhar o que eu ganharia e o que eu também perderia se eu não olhasse para mim e aceitasse que aquela perda teria algum propósito. Tem a dor, tem o sofrimento, mas eu sempre, por mim mesma, trouxe para mim essa reflexão de que propósito aquela dor tem, aquele sofrimento tem, para eu transformar a minha vida e a minha próxima maternidade. Então, era me enxergar como eu gostaria de ser numa próxima maternidade, onde eu gostaria de estar numa próxima maternidade, ao redor de quem, fazendo o quê, no que eu poderia melhorar ao me cuidar, seja na terapia, um curso, mudar de profissão, escolher um caminho que realmente me trouxesse plenitude, antes mesmo de pensar novamente nessa maternidade, sabe? Então, assim, esse foi um caminho que eu fiz. Eu encontrei na espiritualidade também algumas razões, alguns propósitos, né? Falando num todo, como Deus, independente de religião, né? Eu falo assim, o amor é um amor tão infinito que Deus, quando a gente fala da permissão, não é que ele tenha permitido ou desejado ou me feito passar por aquela perda e por aquela dor. É algo que é da nossa vida terrena, acontece, mas ter conseguido me ajudar a encontrar o propósito de que, sim, aconteceu. Não deu para ser diferente. Aceitar aquela situação
e dizer assim, mas vamos pensar o que a gente consegue fazer a partir disso, sabe? Encontrar uma oportunidade naquela situação de ver a vida mais positivamente, sabe? Sofrer, acolher o sofrimento, acolher esses sentimentos. Sim, E aí, na verdade, eu me reconectei tanto a coisas que já eram do meu passado, que eu percebi que eu estava muito desconectada, inclusive, né? Eu voltei a me reconectar com todas essas outras questões. Então, um apoio emocional é muito, muito importante. Uma amiga faz um ótimo papel para isso, o companheiro, quando é possível, mas a gente estar em uma comunidade de pessoas que passaram pela situação que nós passamos, é muito fortalecedor, né? Muita gente acha que, às vezes, a roda de apoio, né? Esse círculo assim, de apoio, de ouvir a perda do outro, de ouvir o sofrimento, a dor do outro, traz à tona de novo o nosso sentimento. Mas, na verdade, ajuda a gente a ver o outro como semelhante nosso. De que ele passa também... Porque uma coisa que acontece muito, o sentimento real, inicial, é que você se sente sozinha. De que aquilo aconteceu com você, porque a gente realmente não sabe com quem já aconteceu. Pela nossa sociedade esconder tanto isso, a gente nem sabe que nossa melhor amiga um dia passou por uma perda gestacional neonatal. Então a gente encontra semelhantes que compreendem a nossa dor, que compreendem os nossos sentimentos mais diversos possíveis, que compreendem o sonho que a gente teve, a conexão que a gente fez com a nossa vida real, sabe? Fortalece muito esse acolhimento com uma pessoa preparada para conduzir esse grupo, sabe? Fortalecer na história do outro, de saber que estamos juntos e que temos muita coisa para falar. Para mim, a fala é algo que liberta, é uma terapia. Então, assim, e é tudo que uma mãe quer, não ser silenciada na sua dor e não ser silenciada. Então, falar disso é muito importante. Até porque você falou, né, da questão das emoções, da gente somatizar, inclusive sentir a dor física. A fala liberta, né? A fala tira essa tensão, a fala joga para o universo que está enraizado, entranhado dentro da gente e dói, e a gente pode jogar para fora. E cada vez que a gente joga para fora, que a gente fala, a gente vai se ouvindo de formas diferentes, né? E a gente vai se reconhecendo, a gente vai se reconectando com a gente vai se ouvindo também, né? A gente se ouve no outro, a gente se ouve na nossa própria fala. E cada vez a gente vai amadurecendo, vai mudando, né? Essa forma de ver e de compreender assim, o mundo e a nossa realidade. Muito bom. Então é isso, se acolher, né? Se a gente for resumir, se acolher a dor, o sofrimento, mas procurar essa ajuda. Não deixar de procurar essa ajuda, desse grupo de apoio, da forma que for possível. Pode, às vezes, ser através de um psicólogo especializado ou um grupo mesmo. Para a gente meio que fechar, eu sei que a gente está corrida dentro de um... Fica tranquilo, pode ainda, assim, se a gente for fazer as contas de quando a gente começou, ainda tem 20 minutos. Então, mas não precisa se preocupar com o relógio, não. Eu sei que você também tem seu bebê aí, mas fica tranquilo. Não, tudo bem. Eu pesquisando um pouco sobre o Do Luto à Luta, eu li que vocês conseguiram escrever um livro chamado Histórias de Amor, né? Sim, na perda gestacional neonatal. Isso. E ele fala sobre o amor que fica. E eu queria saber um pouquinho desse amor que fica. Qual é esse amor que fica, né? Quando a gente pensou nesse livro, foi um projeto coletivo, a gente queria justamente ouvir depoimentos de pessoas que trouxeram para sua vida esse amor, né, da perda gestacional neonatal para sua vida, seus projetos, seus pensamentos, né? Então são 64 relatos. Tem profissionais de saúde, tem vó que fala também, né? Para que a gente pudesse compartilhar essas histórias. O meu amor que ficou em continuar acreditando na minha maternidade, continuar acreditando no meu propósito de vida e encontrado, inclusive, o propósito de vida de ajudar outras pessoas. Na minha perda, eu poder ajudar as pessoas na perda dela. E eu acho que quando a gente... Não é que a gente guarde a nossa dor para cuidar da dor do outro, mas quando a gente enxerga e valoriza a nossa dor, a gente consegue enxergar o outro com muito mais amor, com muito mais carinho. Então, esse amor, ele só se multiplica, porque é o amor por aquele bebê que partiu, e aí quando a gente se olha, a gente começa a construir melhor
ou a reconstruir esse amor próprio. E quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro, né? Eu vou trazer assim para o que eu acredito na figura de Cristo, né? Quando Cristo diz amar a si mesmo, né? Como ao próximo, significa que não é eu amar o próximo primeiro. É eu me amar primeiro, me compreender como ser humano, compreender as minhas limitações, as minhas dificuldades, ser tolerante e paciente comigo, trabalhar as minhas limitações. E quando eu me olho dessa forma, e eu me amo, e me trabalho, e melhoro, é muito mais fácil quando você olha para o outro e vê que o outro passa por dificuldades, que o outro tem dores, que o outro tem limitações, você compreender, porque você se vê no outro, né? A nossa sociedade, ela é muito julgadora e ela é muito, não sei se é a palavra certa, sectária, segregacional. A gente se separa muito mais do que se conecta. E através da dor, a gente se conecta muito mais. E às vezes, quando a gente olhar para a nossa dor, para as nossas dificuldades, nos ajuda a conectar com o outro que também passa por isso e criar essa rede de afeto. Então, esse é o amor que fica. É continuar a dar continuidade a essa rede de afeto e a fazer as pessoas cuidarem das suas dores, né? E crescerem como seres humanos. Esse é o amor que a minha sementinha deixou. E facilitar o processo de outras pessoas. Sim. Que você está falando, né? Porque eu imagino quantas mães você não conheceu depois e que você pode dizer, olha, eu estou entendendo a sua dor, eu sei o que você está sentindo, né? E, de algum modo, tornou possível que elas superassem esse momento. Sim, oferecer um abraço, oferecer o momento para conversar, para ela falar que ela não tem outros espaços, né? Um livro, enfim. Um ombro, né? Um acolhimento, seja da forma que for possível. Eu deixo agora aberto para você, se você quiser deixar uma mensagem talvez para a mãe ou para aquela que não passou pela dor e que não sabe se comportar, ou para o médico que às vezes olha com tanta frieza aquela mãe que está ali, né? Essa questão do médico que você colocou é muito importante também. A gente do luto à luta, a gente vai do luto à luta, mas é uma luta diferente, sabe? Não é uma luta de enfrentamento, de briga, é uma luta de chamar para junto. A gente sabe que os profissionais de saúde também, eles, como seres humanos, em primeiro lugar, também têm as suas dificuldades emocionais, têm os seus processos emocionais familiares. E na universidade, eles não aprendem sobre a perda, eles não aprendem sobre o luto. Então, para os profissionais de saúde também, muitas das vezes é muito difícil lidar. Até porque dentro da ética, você não pode demonstrar nenhum tipo de sentimento, de dor com aquela família. Você precisa dar aquele diagnóstico e se retirar. Você não se envolve, você não pode se envolver emocionalmente. Não que o profissional de saúde tenha que se envolver, mas ele pode criar empatia e ele pode ser solidário àquela dor, mesmo que ele não chore junto, né? Então, assim, a gente pode primeiro olhar pra gente. O que a gente gostaria de ouvir no momento em que a gente perdeu algo que a gente queria muito? A gente quer ouvir, a gente quer um abraço, a gente quer poder chorar e ter alguém que escute o nosso choro, né? Será que, por exemplo, se eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Se eu bato meu dedinho ali, eu vou querer ouvir de alguém que eu tenho mais 4 dedos. Se eu bato meu dedinho mindinho, sabe quando a gente bate assim no móvel? Eu quero ouvir de alguém no meio da dor. Mas você tá sofrendo assim, calma, nem quebrou, você tem mais 4 dedos aí saudáveis. Você não quer ouvir? Você quer ouvir, tá tudo bem? Você quer ajuda? Quer um gelo? Não é assim? A gente se acolhe, né? O adulto se acolhe muito às vezes no choro, né? O que está acontecendo? É isso. Eu acho que é muito mais perguntar o que você pode fazer pelo outro, no que eu posso te ajudar, o que você precisa. Que se eu não puder te ajudar, a gente pode ver juntos como conseguir essa ajuda. É perguntar, porque a gente às vezes se coloca numa postura de sabedor, de que a gente repete frases que viram jargões, sabe? Tipo, você é nova, daqui a pouco você tem outro bebê, sabe? Só que assim, eu tô com 34 anos, eu sou nova, mas eu gostaria de já ter sido mãe com 32, por exemplo. Quando uma amiga me disse isso, você tem a vida toda pela frente, eu falei, gente, mas eu queria ter sido mãe daquele bebê e eu queria poder
de repente está tendo outro bebê agora. Não é porque eu posso ser mãe até os 50 anos, que, né, tá tudo bem, gente, né? Eu perdi meu celular, mas eu compro outro. Não é isso, né? Então, é perguntar. Pergunte. Porque quando a gente pergunta, a gente abre também um canal para comunicação. Quando a gente dá uma solução, quando a gente diz uma frase que a gente acha que vai comportar, a gente, na verdade, só se colocou numa postura de que a gente cumpriu a nossa obrigação de falar algo. Ou que a gente se coloca nessa postura de que a gente precisa ter alguma resposta e alguma solução. E às vezes a pessoa não precisa de uma resposta. Ela não precisa de uma solução. Ela só precisa ser acolhida na sua dor. Cada pessoa sente diferente, sofre de maneiras diferentes, se conecta à dor de maneiras diferentes. E a gente nunca vai saber. A gente só vai saber se a gente perguntar. Então, perguntem. Às vezes a mulher está ali com uma cirurgia, como a que eu tive, por exemplo, sabe? Oferecer, ir na casa daquela mulher para... Você está precisando de alguma coisa? Tem comida aí? Tem a sua mãe tá te ajudando? Quem sabe que tem mãe, né? Sei lá, tem alguém te ajudando aí? Né? Às vezes você não vai poder ajudar, mas você junta um grupo de amigos e faz vaquinha para uma faxineira ir lá. Ou você consegue cozinhar na sua casa e levar aquelas... Sabe? É ajudar. Às vezes a gente não sabe ajudar emocionalmente alguém, mas tem tantas outras demandas que aquela pessoa, por estar tão abalada emocionalmente, não dá conta, que quando você se oferece para, sabe, ir na casa daquela pessoa e levar um bolo, um café da tarde, igual visitar bebê, né? Não visite só o bebê, visite a mãe e a casa. Oferecer lavar uma louça. Você ajuda da forma que você pode e da forma que você sabe que aquela pessoa precisa. Então é isso, é perguntar mesmo. É perguntar, o que eu posso te ajudar? E esperar essa pessoa dizer. Às vezes eu já escutei muito essa pergunta. No que eu posso ajudar? Eu falo, não sei. Aí eu ainda não sei, mas eu te agradeço por você ter me pedido essa ajuda e quando eu puder entender, né, quando eu administrar tudo isso melhor, eu agradeço por saber que eu posso contar com você. Então, por mais que você não ajude naquele momento e a pessoa não saiba te responder, você deixou esse canal de acolhimento aberto. E para muitas mulheres e famílias e amigos, depois eu falei, eu tô melhor e tudo mais, sabe? Tive essa tranquilidade de procurar para dizer que eu estava bem ou que estava precisando de alguma coisa, sabe? É abrir um canal para comunicação. Não é só dizer e pronto, fiz a minha parte. Não é fazer a sua parte. É perguntar em que parte do outro você consegue ajudar. É verdade. É isso. Falando disso que você falou, eu me lembro de uma vizinha que foi lá em casa uma vez, assim que eu tinha tido a Maria. E aí ela falou, vai tomar um banho. Eu falei, oi? Ela, vai tomar um banho. Eu fui com a Maria. Tipo assim, meu mundo parou. Meu mundo parou porque eu podia tomar um banho, né? E essas coisas são bem verdadeiras, assim. Às vezes é isso, ficar com o bebê, né? Que a mãe tá ali o tempo todo. Que tem horas que só por Deus. Né? Eu só tenho a te agradecer. Eu acho que, assim, foi uma conversa muito enriquecedora. Eu me sinto até mais preparada, digamos, para se caso, né, alguma amiga passar por uma situação, eu consiga estar mais aberta para ela, mais pronta a acolhê-la, né? E eu acho que tem muita informação no que você falou, nas coisas que você falou mesmo. Foram sendo poucas perguntas, sendo até, de certa forma rápido, tem muita informação e eu acho que essa conversa tem muito a ajudar outras mães, né? Então, eu tenho muita gratidão por você ter doado seu tempo, seu conhecimento, né? Para a gente poder trabalhar esse assunto que a gente realmente não sabe, mas como quando a gente começa a olhar um pouquinho para o lado, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Uhum, A gente começa a conhecer outras amigas. Mas essa amiga também teve. Mas aí daqui a pouco alguém fala também, né? Eu te agradeço pelo convite, porque é mais uma oportunidade de falar sobre isso, né? E de abrir esse canal, né? De disponibilizar mais informações. Me coloco à disposição no que mais você precisar sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que eu talvez possa colaborar, né? É isso, te agradeço. Muito obrigada. Vários assuntos que você poderá colaborar, com certeza. Te agradeço muito pela generosidade também de doar o seu tempo e de querer abrir nesse espaço da maternagem um espaço de falar sobre a perda.
para mães, né, que têm os seus bebês, que já perderam seus bebês. Obrigada. E que tentam e não estão conseguindo, né? Que eu acho que essas mães também sentem de forma semelhante essa luta, né? Assim. Uhum. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada. Então tá bom. Desconecta aí. Beijos. Um beijo. Tchau. Tchau.